A cobertura original do bioma amazônico ocupou cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 49,8% do território brasileiro, sendo distribuída pelos estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, e em parte do Maranhão, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso, além de estar presente em outros países como Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A vegetação. A floresta amazônica apresenta as seguintes características. Ela é heterogênea, possui grande variedade de espécies vegetais. É higrófila, ou seja, de ambientes úmidos. É latifoliada, de folhas grandes e largas. É perene, ou seja, está sempre verde. Apesar de sua aparente homogeneidade, as variações locais de clima, solo e relevo são responsáveis pela existência de diferentes tipos de vegetação dentro do mesmo bioma. São eles: mata de igapó, situada junto aos rios e que permanece constantemente inundada, onde a vegetação costuma ser de baixo porte, onde como exemplo dessas vegetações temos a Vitória Régia e o Açaí. Além disso, essa área é de solo arenoso e não cultiváveis. Mata de várzea é uma área que sofre inundações periódicas em detrimento do período do ano, onde a parte mais elevada dessa mata fica menos tempo exposta à inundação. Sendo assim, a vegetação se assemelha à mata de terra firme. Em contrapartida, as áreas alagadas se assemelham a de matas de igapó. Exemplos de espécies encontradas nesse ambiente é a seringueira e a copaíba. O solo das várzeas são argilosos silicosos de aluvião. São solos férteis, onde costuma-se cultivar arroz e feijão. Mata de terra firme. Mata de terra firme, situada nas porções mais elevadas e que por isso não sofrem tanto com as inundações. Nesse ambiente está a maior quantidade de variedade das espécies. As árvores de maior porte podem alcançar 60 metros de altura, e nesse ambiente há uma grande atividade extrativista madeireira. Exemplos de espécies encontradas nesse ambiente é a andiroba, o guaraná. O solo desse ambiente costuma ser diverso, onde há o solo de mata, que é arenoso, ácido e pobre, o solo humus-silicoso, terra preta, um solo profundo e fértil, o solo barro vermelho, que também é um solo fértil, e o solo latérico, que é uma crosta ferruginosa infértil. Fauna e flora. O bioma amazônico apresenta uma grande biodiversidade, onde, de acordo com o IBGE, a flora é composta por 13.229 espécies, sendo 2.956 endêmicas. São 311 espécies de mamíferos, onde 174 são endêmicas. São 163 espécies de anfíbios, onde 12 são endêmicos. Os répteis correspondem às 550 espécies, onde 340 são endêmicas. São 1.000 espécies de aves, onde 32 são endêmicas. São 3.000 peixes. Esse número é ainda maior, pois grande parte das espécies desses ambientes ainda não foram catalogadas. Vale também destacar como a fauna e a flora desse ambiente está ameaçada de extinção. Na fauna, 57 espécies estão ameaçadas. Na flora, são 24 espécies ameaçadas de extinção. Distribuições das espécies. De acordo com o primatólogo brasileiro Jean Philippe, os rios não foram uma barreira para as plantas, mas em contrapartida limitou a circulação dos primatas. De acordo com esse pesquisador, temos a amostra quase completa dos primatas amazônicos, e com a genômica é possível estudar o papel dos grandes rios na origem da diversidade do grupo. A teoria dos refúgios prevê que as espécies atuais teriam se originado durante os ciclos glaciais, do quais os últimos aconteceu há cerca de 18.000 anos. Mas as diferentes regiões da Amazônia parecem ter passado por processos distintos, e as espécies correspondem de formas diferentes às condições locais.
onde as aves são bons exemplos disso, pois as mesmas conseguem voar a longas distâncias. Sendo assim, não são tão afetadas pelas barreiras. No outro extremo, os jacamins, aves amazônicas que quase não voam, se tornaram um exemplo de como os rios funcionam como barreira entre as espécies. O rio Tapajós e Jamanchim, no Pará, limita a distribuição de anfíbios e répteis, como mostrado na revista Journal of the Biogeography, onde mostra que 1/3 das espécies de anfíbio tem a movimentação restrita pelos rios, proporção que cai para apenas 8% nas cobras e lagartos. Com base na análise de isótopos de oxigênio contido no carbonato de cálcio do material das cavernas, ele observa que diferentes partes da Amazônia e regiões adjacentes passaram por processos muito distintos, como fica claro em um artigo publicado em 2013 na Nature Communication. As datações indicam que nos últimos 250 mil anos, o clima do estado da Amazônia se manteve mais estável do que as regiões a leste do Pará, com o fortalecimento das chuvas durante o período glacial, entre 100 mil e 20 mil anos atrás. Essa relativa estabilidade como responsável pela alta biodiversidade encontrada na região, enquanto a parte leste da Amazônia, menos rica em espécie, passou por variações climáticas drásticas que podem ter levado a extinções. A estabilidade climática pode ter sido mais importante para os refugiados para gerar o padrão de alta diversidade encontrado hoje na floresta amazônica, principalmente junto aos Andes. Clima. A temperatura desse bioma costuma estar entre 25 a 27,9 graus Celsius. A umidade do ar chega a 88% na época das chuvas intensas. Nas estações secas, chega a 77%. A pluviosidade é de cerca de 1.500 milímetros a 3.000 milímetros. O clima que predomina é o equatorial úmido. Relevo. O bioma amazônico é composto por planícies, terrenos com pouca variação de altitude. Há também depressões, tipo de relevo aplanado, onde são encontradas colinas baixas, e planaltos, terreno com superfícies elevadas. Hidrografia. A bacia amazônica é uma rede de drenagem formada por um rio principal, o rio Amazonas, e suas afluentes. Os rios existentes no bioma Amazônia podem ser classificados segundo a cor de suas águas, onde há os rios barrentos, onde apresentam deposições de sedimentos e concentração de nutrientes, como o exemplo do rio Amazonas. Há o rio de Águas Pretas, onde apresentam concentrações de areias e humus, como o Rio Negro, e há os rios de Águas Claras, onde tem pouca concentração de nutrientes e sedimentos, e apresentam corredeiras, como o exemplo do rio Xingu. Olá, meu nome é Giancarlo e vamos refletir um pouco agora sobre a biogeografia do bioma Cerrado. Bom, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados, 25% do território nacional. Encontra-se em parte dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, e há ainda áreas no Maranhão, no Piauí, Rondônia e São Paulo, além de áreas esparsas na Caatinga, na Amazônia, no Pará e Roraima. Um estudo relevante ainda em processo, que está sendo feito pelo IBGE, a UNB e a Embrapa Cerrados, propõe um inventário padronizado sobre a biodiversidade do Cerrado. Esse estudo, intitulado Biogeografia do Bioma Cerrado, testa a hipótese de que a heterogeneidade espacial da biota segue os mesmos padrões de heterogeneidade física no bioma. O presente estudo inventariou 125 sistemas de terra no bioma Cerrado, onde cada sistema corresponde a uma unidade fisiográfica que reúne áreas contíguas ou disjuntas com composições próprias de rochas, relevo, solo, vegetação e condições climáticas.
Segundo Eita, em 1994, o Cerrado possui a flora mais rica em plantas vasculares do planeta. As mais recentes compilações chegam a quase 14 mil espécies. O mesmo ocorre com os animais, como por exemplo os répteis, sendo a quantidade de espécies comparável à da Amazônia. É importante salientar que a maior parte de algumas espécies endêmicas, como alguns lagartos, ocorrem principalmente nos campos de cerrado e cerrados interflúvios, locais bastante visados pelo agronegócio. Com pouco investimento público para o levantamento da biodiversidade, diversos grupos taxonômicos permanecem desconhecidos. E pior, acredita-se que, devido ao alto índice de desmatamento e degradação, aproximadamente 50% a 60% do cerrado já foi destruído, muitas espécies endêmicas desconhecidas desapareceram antes mesmo de sua catalogação. Uma das maneiras de evitar a perda da biodiversidade é com a criação e manutenção de unidades de conservação. Bom, para quem quiser saber mais um pouco sobre a biogeografia do bioma cerrado, deixaremos nas referências 2 trabalhos bastante importantes. Um é a caracterização da flora e fauna do cerrado, feito em conjunto pela UNB, pela USP e pela Universidade Federal do Piauí, e outro é o Inventário da Biodiversidade do Bioma Cerrado, Biogeografia de Plantas, feito em conjunto pelo IBGE, UNB e Embrapa Cerrados. Pesquisas sobre a organização e distribuição das comunidades do Cerrado ainda são reduzidas, mas este bioma já foi reconhecido internacionalmente como um dos 25 hotspots para a conservação. Considerando que as espécies aí têm distribuição restrita e muitos endemismos, especialmente as plantas. Olá, vamos falar um pouco sobre uma floresta muito importante, que é a Floresta Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros e uma das florestas mais ricas em diversidade no planeta Terra. E em razão disso, que existe até uma própria fundação para seus cuidados e estudos, que é a Fundação SOS Mata Atlântica. A Floresta Mata Atlântica é um dos grandes biomas do Brasil. O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é um conjunto de vida, sendo ela tanto vegetal quanto animal. Em outras palavras, o bioma pode ser definido como uma grande área de vida composta por um conjunto de ecossistemas. Por exemplo, existe o bioma Mata Atlântica e dentro dele ecossistemas como a floresta de ombrófila densa, a mata araucária, os campos de altitude, a restinga e os famosos manguezais. Todos são ecossistemas específicos que estão dentro do bioma Mata Atlântica. Essa floresta, a Floresta Mata Atlântica, abrange cerca de 15% do território nacional brasileiro. Está dentro de 17 estados e é lar de 72% da população brasileira. São mais de 145 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE 2014. Abriga 3 dos maiores centros urbanos do continente sul-americano e em sua área concentra 70% do PIB brasileiro. A Floresta Mata Atlântica possibilita atividades essenciais para a população, como abastecimento de água, agricultura, a pesca, a geração de energia elétrica, o turismo e até o lazer. Em 1988, a Constituição Federal reconheceu a Floresta Mata Atlântica como patrimônio nacional. Em 2006, foi aprovada a Lei Mata Atlântica, que regulamentou a proteção e o uso dos recursos da floresta. Então observamos quão rica e diversa é esse bioma chamado Floresta Mata Atlântica. Olá pessoal, vamos dar continuidade falando sobre o bioma da Caatinga. A primeira menção feita à Caatinga ela se deve a Gabriel Soares de Souza em sua obra Tratado Descritivo do Brasil, publicado em 1587. Segundo dados do IBGE, a Caatinga ela ocupa 844.453 quilômetros e é localizado predominantemente na região Nordeste. Esta imensa região, que corresponde a 54% da região Nordeste, ela está submetida a climas que variam de semiáridos a subúmidos secos tropicais de exceção.
e são caracterizados por uma pluviometria concentrada em um só período, que varia de 3 a 5 meses. A região ela apresenta terrenos cristalinos, que são praticamente impermeáveis, e representam cerca de 50% do território. Os outros 50% correspondem a terrenos sedimentares. De um ponto de vista biogeográfico e evolutivo, a caatinga ela possui espécies endêmicas, com origens que variam desde o início do Holoceno até meados do Mioceno. O percentual de espécies endêmicas da caatinga variam de 6% entre os mamíferos e 52,9% entre os peixes. A composição da biota da caatinga confere a ela o título de uma das florestas secas mais ricas do mundo, o que não é para menos. A fisionomia de uma formação ela é dada pela estrutura e pelas formas biológicas e flora do lugar. E observando a caatinga, vemos que ela é um mosaico de diferentes formações, pois seus aspectos fisionômicos são decorrentes da inter-relação complexa entre fatores ecológicos e fatores antrópicos. Nela, a altura das formações permite a separação dela em 3 categorias, que seriam a floresta seca, as caatingas arbustivas e os estepes. As formas caducifólias, arbóreas e arbustivas predominam na formação e constituem quase exclusivamente os estratos lenhosos. Em seguida, vêm as xerófilas, que são muito especializadas com as questões da seca. De forma geral, todas as espécies da caatinga dispõem de meios para enfrentar a estação seca, seja por modificação do ritmo biológico, por mudança no metabolismo da água, acumulação da água nos tecidos e nas raízes, esclerofilia ou emurchecimento das folhas. Quando os solos são mais arenosos e mais profundos e os estratos superiores da caatinga são abertos, o tapete herbáceo ele reage e apresenta um desenvolvimento maior e mais diversificado. A caatinga ela está longe de ser homogênea, devido à variação exigente na topografia, solos, climas e vegetação. Com a introdução do homem no sistema semiárido, aborda-se obrigatoriamente o problema das pressões que suas atividades diretas ou indiretas exercem sobre ele, que vai muito além de um complexo de relações entre os componentes bióticos e abióticos e se transforma em um geossistema, isto é, um complexo natural, histórico e social. O geossistema ele tem como princípio norteador a conexão entre a natureza e a sociedade e apresenta uma estrutura vertical composta de geohorizontes. Além desse sistema vertical, o sistema possui também uma estrutura horizontal, que é expressa pelas geofaces. Por sua vez, as geofaces elas se dividem em geotopos, que são as menores unidades de um geossistema. Todas essas características naturais e antrópicas fazem da caatinga um bioma complexo e interessante para ser estudado, fugindo daquele antigo imaginário popular de uma região improdutiva e homogênea. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa ocupa uma área de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados, compartilhada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, sendo que no território brasileiro se distribui pela metade sul do Rio Grande do Sul, abrangendo 176.496 quilômetros quadrados, o que corresponde a 64% do território gaúcho. O Pampa Gaúcho é o único bioma brasileiro cuja ocorrência é restrita a somente um estado e que ainda conserva um total de 41,13% da cobertura vegetal nativa. 23,3% correspondem às formações campestres, 5,19% a formações florestais e 12,91% a formações de transição, mosaico campo-florestas. Isso quer dizer que mais de 50% do Pampa já está alterado ou ocupado de alguma maneira por alguma atividade pecuária ou agrícola. Na área de proteção ambiental do rio Ibirapuitã, inserida neste bioma, ocorrem formações campestres e florestais de clima temperado distintas de outras formações existentes no Brasil. Além disso, abriga 11 espécies de mamíferos raros ou ameaçados de extinção, ratos d'água, cervídeos e lobos, e 22 espécies de aves nesta mesma situação. Pelo menos uma espécie de peixe, o cará,
é endêmica da bacia do rio Ibirapuitã. Importante salientar que a maioria das espécies da fauna e também da flora dos ambientes campestres não sobrevive ao sombreamento do espaço. Elas não estão preparadas, não se adaptam e muitas não toleram espaços sombreados. E as que sobrevivem às mudanças procuram migrar para novas áreas ainda abertas, de maneira que a conversão sem limites de campos em florestas pode levar a uma paisagem compartimentada e empobrecida sem estruturas, com isolamento de habitats, desaparecimento de espécies e de baixa eficiência energética. Atualmente, cerca de 40 espécies de animais que habitam os campos estão ameaçadas de extinção no Pampa Gaúcho, como o veado campeiro, o lobo-guará, o gato palheiro e aves. No caso dessas espécies, o cultivo florestal não foi o principal fator responsável pela redução de suas populações, e sim os usos combinados que historicamente se fazem presentes. As pesquisas revelam que o Pampa fornece diversos serviços de suma importância para o nosso dia a dia, como ser um grande sumidouro de gás carbônico atmosférico, mitigando as mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa. O relevo e vegetação também fornecem um ambiente propício para a formação de fontes de água, junto ao clima umbrófilo. A mineração de metais pesados em áreas rochosas também é uma ameaça aos recursos naturais campestres. A vegetação é formada por gramíneas, espécies vegetais de pequeno porte, subarbustos e arbustos, contando com aproximadamente mais de 3.000 espécies de plantas. Um dos fatores da perda da biodiversidade que tem ocorrido de forma preocupante é o aumento das monoculturas. Alguns tipos de agricultura não tomam o devido cuidado com o solo, que favorece a propagação de espécies invasoras, como a grama bermuda, o pinus, o tojo, entre outras espécies exóticas, introduzidas para alimentação animal, que se alastram e competem com as espécies nativas em áreas mais preservadas. Muitas espécies que hoje estão sendo ameaçadas têm um grande potencial para medicamentos, alimentos e fibras ainda não estudadas para o uso humano. As comunidades vegetais nativas são extremamente importantes na produção de alimento através da pecuária, e se forem perdidas, os recursos genéticos que poderiam ser usados para melhorar a característica de cada cultura, como a resistência a doenças, ocorrerá a perda de genes únicos, os quais poderiam codificar proteínas extremamente úteis para a ocorrência dessa melhoria. Conclui-se que os pampas têm grande importância ecológica, econômica e cultural, pois é responsável por diversas contribuições, qualidade de vida e muitas vezes não percebidas. É uma fonte de renda muito importante, através da agropecuária, e muito da cultura gaúcha está intimamente ligada a este bioma. A preservação do pampa também é de grande importância. Portanto, se estes forem devastados, junto dele vão reduzir recursos científicos inexplorados, grande potencial agropecuário e uma bela paisagem do horizonte. Olá pessoal, meu nome é Renata e irei falar agora sobre o bioma Pantanal. Conhecido por ser a maior planície alagável do planeta e o menor bioma do Brasil. De toda a sua área, 100.000 km² são inundáveis. Aqui no Brasil, possui uma área que equivale a menos de 2% do território do país. Está distribuído entre o sudoeste do Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso do Sul,
Fora do Brasil, se encontra em áreas na Bolívia e no Paraguai. Este bioma é considerado uma área de transição entre outros biomas e assim recebe espécies de outras áreas. A vegetação é diversificada e é composta por florestas, campos e savanas, com muitas espécies utilizadas para exploração econômica. Para algumas espécies de sua vegetação, o fogo é fundamental para o desenvolvimento e germinação das sementes, mas não podemos esquecer de lembrar o episódio ocorrido no ano de 2020, quando o bioma passou pelo pior ano de queimadas da sua história. Segundo os dados do Mapa Biomas, só em 2020, quase 60% dos focos de incêndio do Pantanal foram provocados por ações humanas. Foram 4,5 milhões de hectares do bioma devastados pelo fogo. Porém, não apenas o fogo ameaça este bioma. As principais ameaças são a seca prolongada, o desmatamento e as barragens feitas para a construção de hidrelétricas, que é um grande problema, pois dificultam o fluxo natural da água nos rios e isso acarreta uma série de problemas. Mas isso não oculta a abundância de formas de vida que ainda existe neste território. Além da flora imensa, ainda predominante, há também a fauna, com diversas espécies de aves, répteis, anfíbios e mamíferos, como por exemplo, arara azul, sucuri, jacaré, onça-pintada e muitas outras. Contudo, possui uma variedade de espécies, porém a maioria não é endêmica. Mesmo assim, o bioma tem uma enorme importância para o meio ambiente e possui uma riqueza natural e cultural. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Apesar disso, ele precisa continuar sendo conservado e protegido.